Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uma mudança super importante na licença maternidade aqui no Brasil. É uma nova regra que de verdade pode transformar a vida de uma família num momento muito delicado. Vamos entender isso juntos. Mas ó, antes da gente mergulhar nesse assunto, aquele pedido rápido. Se você já acha que esse tema é relevante, já deixa o seu like, segue o canal e compartilha. Cada clique ajuda a gente a levar esse conhecimento para muito mais gente. E para começar, fica a pergunta no ar: será que a licença maternidade em algumas situações pode ser maior do que aquele período que todo mundo conhece? A resposta, eu garanto, pode surpreender. Então, para a gente entender o tamanho dessa mudança, primeiro a gente precisa relembrar as regras de sempre, o básico que a maioria já conhece. Bom, a regra geral, aquela que está lá na Constituição, é bem direta. Toda trabalhadora gestante tem direito a 120 dias de licença maternidade. Isso, claro, sem nenhum prejuízo para o emprego ou para o salário. Esse é o nosso ponto de partida. Além desses 120 dias, existe também o programa Empresa Cidadã, que pode estender a licença para 180 dias. Parece ótimo, né? Só que o problema é que a participação das empresas é voluntária, e como os incentivos fiscais são bem limitados, na prática poucas empresas acabam oferecendo esse benefício. E é exatamente aqui que a história começa a ficar mais séria. A gente vai falar agora de uma situação muito delicada que mostrou que existia uma falha enorme na lei. O caso dos bebês que nascem prematuros. Tenta imaginar esse cenário. Um bebê nasce antes da hora e precisa passar semanas, às vezes meses, numa UTI neonatal. Como é que a lei tratava isso? Até pouco tempo atrás, a resposta era, francamente, bem injusta. A regra antiga era a seguinte: o cronômetro da licença começava a contar no dia do parto. Não importava se o bebê estava internado ou não. Ou seja, enquanto o recém-nascido estava lá no hospital lutando pela vida, os dias de licença da mãe já estavam correndo. A consequência disso era devastadora. A mãe recebia a alta, ia para casa, mas o filho não. Quando o bebê finalmente podia ir para casa, uma parte gigante da licença já tinha ido embora, roubando da família um tempo que é essencial para criar vínculo, para cuidar, para estar junto em casa. E olha, tem uma frase que resume perfeitamente o peso disso. Dizem que a família de um prematuro comemora 2 aniversários: o dia do nascimento e o dia da alta do hospital. A alta é um segundo nascimento, é o começo de verdade. Só que a lei antes simplesmente não reconhecia esse momento. Mas essa realidade angustiante, felizmente, mudou. E agora a gente chega no ponto de virada dessa história, a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, o STF, que reescreveu essa regra. E aqui eu peço uma pequena pausa. A informação que vem agora é poderosa e pode ajudar muita gente. Compartilhar esta análise não só fortalece o nosso trabalho, mas, mais importante, espalha um conhecimento que pode ser fundamental para uma família que está passando por isso. Para a gente entender a decisão do STF, a gente precisa conhecer um princípio com um nome meio complicado: a proibição da proteção deficiente. Mas a ideia é bem simples, olha só. Se a Constituição garante um direito, a proteção que o Estado oferece não pode ser falha, não pode ser incompleta. É como se a lei fosse um guarda-chuva. Ele precisa ser grande o bastante para proteger da tempestade inteira. E no caso dos prematuros, o guarda-chuva era pequeno demais. E foi com base nisso que o STF bateu o martelo. A decisão é clara. O ponto de partida da licença maternidade e do salário maternidade em caso de internação é a alta hospitalar, seja a alta do bebê ou da mãe, o que acontecer por último. Simples assim. Ótimo! Mas na prática, no dia a dia, como isso se aplica? Vamos ver o passo a passo de como essa nova regra funciona agora. O processo agora é o seguinte: se a internação passar de 2 semanas, o relógio dos 120 dias só começa a contar a partir do dia da alta hospitalar. Isso garante que a família vai ter o período completo da licença em casa para criar os laços e viver aquele comecinho juntos. E a proteção à maternidade não se limita ao parto. Agora vamos para outro ponto super importante para ver como essa evolução também chegou até as famílias que adotam. Por muito tempo, existia uma desigualdade absurda. No setor privado, a mãe que adotava já tinha direito aos 120 dias. Mas no serviço público federal, a lei antiga fazia uma distinção pela idade da criança, diminuindo a licença de um jeito que não fazia o menor sentido.
Felizmente, o STF corrigiu isso também. A Corte declarou que essa diferença era inconstitucional e estabeleceu que os prazos de licença para mães adotantes não podem ser menores que os da licença para as gestantes. É uma garantia de igualdade, protegendo o direito da criança à convivência familiar. Então, vamos resumir os pontos principais para ninguém esquecer. A licença maternidade padrão é de 120 dias. Mães que adotam têm os mesmos direitos, ponto. E, o mais importante da nossa conversa, para internações longas, a contagem só começa na alta do hospital, protegendo o tempo de vínculo da família. E essa evolução toda nos faz pensar, né? Essa decisão foi um passo gigante, sem dúvida. Mas que outras áreas do nosso direito ainda precisam ser modernizadas para dar o amparo que as famílias brasileiras realmente precisam? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa explicação. Para mais conteúdos como este, em áudio, para ouvir onde estiver, siga o DireitoCast no Spotify. E, de verdade, o seu like aqui é um apoio fundamental para a gente continuar. E para mais conteúdos visuais como este, a gente também está lá no YouTube e no TikTok. É só procurar por DireitoCast. Um abraço e até a próxima.